Boa tarde. Está começando mais um Papo com Cris, nessa segunda-feira, dia 20, véspera de feriadão. Amanhã é feriado de 21 de abril. Para ser muito franca, eu tô nesse clima de feriado já há mais de 30 dias. E que quem for aproveitar, que aproveite bem amanhã. Hoje a gente recebe um convidado bastante especial, que é o Pedro Marcílio, é meu companheiro, meu colega lá da Rádio Educadora, do programa Comentaristas da Rádio Educadora, um grande profissional de marketing e comunicação com uma experiência fantástica. E a gente vai bater um papo hoje sobre mercado e o que é que nos espera aí na pós-pandemia, né? O que vai acontecer com esse mercado de uma forma geral. Quero saudar aqui meu amigo Eric, meu colega Eric Vicente, que está aqui, passando por aqui na live, Wilson Castilho, que me elogiou e disse que eu deixo meus entrevistados falarem, né, Wilson? Obrigada por estar aqui, obrigada por me acompanhar. Muito legal hoje, se vocês puderem continuar com a gente aqui. O Pedro é um cara que tem experiência com agências internacionais, morou em Nova York, tem bastante coisa bacana para falar com a gente sobre mercado. Eu quero passar para vocês aqui uma prévia, né, dos números da pandemia aqui em Piracicaba, como eu sempre faço. A gente hoje contabiliza 38 casos positivos, 152 casos suspeitos e 2 óbitos. Esses são os números que a gente tem passados aí oficialmente pela prefeitura. Vamos torcer, a quarentena continua por decreto, né, do estado de São Paulo, do governador do estado, até dia 10 de maio. Então quem pode fica em casa e a gente espera aí que as coisas continuam sob controle, porque realmente é a quarentena que mantém as coisas em uma situação bastante suportável, né? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para ações solidárias que estão acontecendo. Tem muita gente passando necessidade, muita gente precisando de ajuda, gente que às vezes a gente nem imagina, né? Esquece um pouco o estereótipo só do que se pensa aí em pessoas vulneráveis. Tem muita gente vulnerável. E lá no blog papocomcris.com.br eu tenho um post fixo em que eu atualizo todos os dias, e lá você pode encontrar uma forma de encontrar uma forma de ajudar, né? Você tem como fazer doações, enfim, como direcionar aí a sua ajuda, seja ela material ou não, tá? Então é lá no papocomcris.com.br. Eu quero chamar a atenção de vocês para o pessoal do grupo Exército de Formiguinhas, da minha amiga Débora Ferraz. Eles estão produzindo uma feijoada solidária, R$45 a porção para 3 pessoas. Vai ser nesse domingo, eles entregam. E quem quiser informações é no 99600 4362, tá? Com a Débora Ferraz, a feijoada solidária. A Débora tem distribuído centenas de cestas básicas para várias comunidades carentes aqui de Piracicaba. Amanhã eu tenho Gustavo Nicoletti, gerente regional do Sicredi, Joana Machado Banoff, da diretoria da Copep. A gente já fala sobre cooperativismo é uma saída no pós-crise, né? Depois dessa pandemia, vai ser uma forma para chamá-lo. Enquanto o Pedro vai entrando na sala, enquanto o Pedro entra, a Eliana está aqui pela Galvani Cipriani, cidadã italiana. Oi, gente, que bacana. Espera um pouquinho. Aqui minha produção passar um recadinho para mim. Minha produção é chamada Alice. A Alice vai passar aqui. Logicamente, eu quero falar para vocês dos meus
parceiros queridos, né, que é a Beluga, moda feminina lá do shopping Piracicaba, que está assinando os meus looks. Eu estou usando, né, estampas da nova coleção, coleção Metrópole, e a Constância Calçados, também é minha parceira aqui nas lives. Uma linda coleção chamada Coleção Híbrida, linda, linda, linda. A Constância é uma marca mineira, tem, enfim, um número fantástico de seguidores dentro lá no Instagram, e tem coisas lindas na coleção. Então eu quero agradecer aí o apoio da Beluga e da Constância Calçados. Eric, ontem a carreata pediu a abertura do comércio, deu para sentir se isso teve efeito e a cidade está mais movimentada? Será, Eric? Eu não tenho saído daqui. Você passou pela cidade? Eu espero que não, né? Achei temerosa essa atitude desse pessoal pedindo a abertura do comércio. Parece que hoje já houve uma reunião do prefeito com os comerciantes aí. Não são exatamente, né, não são só comerciantes, e parece que não, serão mantidas. Eu quero saudar aqui a doutora Mariana Cairala, que foi uma das minhas primeiras entrevistadas, uma grande geriatra, que prestou informações fantásticas pra gente aqui. E eu quero saber se o meu amigo Pedro Marcílio está por aqui. Deixa eu ver. Cadê você, Pedro Marcílio? A gente fez até um ensaio hoje para ele entrar. E foi bom. Não sei se o Pedro agora se atrasou ou não. Eu tava vendo aqui também quem entrou com a gente. Se alguém tiver pergunta ou comentário a fazer, pode fazer enquanto a gente espera o Pedro, tá? A Andréa Lourenço, querida, que tá lá no Jornal Piracicaba hoje. Eu tô acompanhando de perto aí a cobertura do Piracicaba hoje, que tem sido bem bacana. A minha amiga Eliana da Penha Silveira, da Galvani Ciprianes, da Dani Italiana, que tá todos os dias comigo aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Cadê o Pedro Marcílio? Pedro Marcílio, cadê você? Não é o Pedro que está pedindo para entrar aqui. Cadê você, Pedro Marcílio? Não entrou ainda. Não entrou. Essa semana, aproveitar e falar então na agenda da semana, pessoal, enquanto o Pedro não aparece. Como eu disse para vocês, amanhã eu tenho o Gustavo do Sicredi, gerente regional do Sicredi, Gustavo Nicoletti. Vamos falar sobre cooperativismo. Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, e a Copep, que é uma cooperativa educacional. Estela, você está dizendo que eu tô linda de Beluga, obrigada. A Beluga tem o dom de deixar a gente bem, né? Eu me sinto super bem com a roupa da Beluga, então eu tô super feliz, viu, Estela? Na quarta-feira eu vou ter aqui um casal que é a Ariane e o Wilson, Ariane Pisol e o Wilson. É um casal piracicabano, eles estão morando na China. Eles vão dar uma entrevista ao vivo pra gente, contando um pouco como é que tá lá a situação da quarentena. Eles estão em quarentena ainda lá. Eles são daqui de Piracicaba. O Wilson é um executivo da Unilever e tá lá, enfim, a trabalhos. Vão ficar por um período de 2 anos e pegar, enfim, toda essa história aí da pandemia, e tava em quarentena lá na China. A coisa não tava muito fácil lá não. Dr. Rodolfo Pires, um beijo para você, passou por aqui. Eliana, tá de olho nas minhas roupas, Eliana? Você vem pro Brasil aqui, vou te levar lá na Beluga, você vai ver o que é um parque de diversões pra gente. Só roupa linda, adoro. Gente, na quinta, dia 23, a gente vai ter o Gilmar Rota, presidente da Câmara, que participa com a gente aqui, vai falar um pouco sobre como a Câmara tá auxiliando a cidade, né, nessa coisa da quarentena, como é que eles estão se organizando, que tipo de atrasos podem acontecer aí em relação a projetos. Esse é um ano de eleições, e o Gilmar Rota vai conversar com a gente sobre o Legislativo Piracicabano,
para a gente entender como é que... Eu sei que uma parte do pessoal em quarentena, o Eric passou por aqui, o Eric é jornalista lá da Câmara. Dr. Rodolfo, um grande médico, socorrista, né, do SAMU, também dono da clínica Mavi, que cuida da beleza, das mulheres lindas, maravilhosas. Dr. Rodolfo, um prazer ter você aqui, viu? Obrigada por passar por aqui. E o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo seu trabalho junto aos socorristas do SAMU, que você é um médico extremamente dedicado, que eu sei. E na sexta-feira, gente, o professor José Machado, ex-prefeito de Piracicaba, passa por aqui também para conversar com a gente. Machado fez um artigo contundente esses dias, chamando a cidade à mobilização, ao envolvimento da sociedade civil nesse problema tão grande que é essa pandemia, que envolve saúde, envolve economia. O Eric está me dizendo aqui que o Brasil chegou a 2.512 mortos por Covid-19, números das secretarias estaduais. Gente, não é pouco, né? Não é pouco. Aliás, nenhuma morte é tolerável. A gente tem como evitar isso e nós temos que ficar muito atentos, que há lugares em que a situação já está chegando ao limite, né? Basta a gente se informar um pouquinho para ver que tem, né, a Amazonas está com um problema sério, o Rio está com um problema sério, o Ceará. Então a gente tem que manter a nossa proposta aí de ficar em quarentena, né, doutor Rodolfo? As pessoas têm que evitar de sair de casa para evitar esparramar esse vírus por aí, que o contágio é muito, muito fácil, muito rápido, né, de acontecer. Deixa eu ver o que aconteceu com o meu... Eu não fico só eu falando aqui, né? Pedro, cadê você? Aí... Oi, Pedro. Oi, querida. Tudo bom? Tudo bom? De vez em quando Tudo bem, eu estava aqui falando desordenadamente. Passando um pouquinho, se deixar eu falo mesmo, né? Você sabe. Exatamente. Isso daí é a força do improviso. Radialista é bom nisso, né, Pedro? A gente improvisa, né? Exatamente. Mas tem que improvisar com conteúdo, né, Pedro? Eu sempre dou uma fuçadinha no que está acontecendo, que pode acontecer, às vezes o entrevistado tem algum problema para entrar, mas a gente sempre tem informação para passar, porque as informações chegam para a gente, né? Claro, lógico. Então, eu quero saber como é que você está. Deixa eu primeiro te apresentar, eu fiquei enchendo linguiça aqui, mas acabei não falando de você. Me permita fazer uma apresentação, a gente já está com gente na sala, que já passou, que vai voltar. Eu queria apresentar para vocês meu amigo, meu colega de bancada do Comentaristas da Rádio Educadora, Pedro Marcílio. Pedro é bacharel em comunicação formado pela conceituadíssima Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele é consultor, mentor de marketing e comunicação, é palestrante, enfim, tem muita experiência com branding, com planejamento de comunicação e de marketing, né, Pedro? Trabalhou em agências multinacionais, agências importantíssimas como a Norton, a Almap, a Léo Burnier, enfim. Tem um currículo bacana, hein, Pedro? É verdade, Cris, é verdade. Cris, como é que está saindo o meu áudio? Só para a gente testar. Para mim tá bom. Vamos perguntar para o pessoal que está nos ouvindo. Olha, a Rosa da Beluga está acompanhando a gente aqui. Tudo bem, Rosa? Você está ouvindo bem o Pedro? Vocês me ouvem bem? Fala um pouquinho, Pedro. Fala um pouco mais. É isso aí. Não, só queria testar para ver se o áudio tá ok e tudo, né? Porque eu acho que tá bacana. Eu estou mantendo... Vamos conversar, daqui a pouco eles dão para a gente um retorno de como é que tá isso. Daqui a pouco eles comentam aqui se tá bom ou não. Ela tá bem baixo, a Bruna tá dizendo. Um pouquinho baixo. Não, mas a Bruna... A Bruna é suspeita porque é minha filha. Ah, é, Bruna? Um beijo, Bruna, para você. O Eric não é suspeito. Eu falo alto. A mim vocês ouvem bem?
Ah lá, a Rosa está dizendo que está ouvindo bem. Então, beleza. Então, vamos lá. Tá, Pedro, se não, Cris, eu coloco o fone de ouvido e aí fica perfeito, tá? como você preferir. Então Pode tá. ser também. Eu às vezes tenho por aqui o meu também, mas aí eu tô te ouvindo bem, tá bom? Acho que tá bacana. Ô Pedro, com todo esse currículo e as suas intervenções que você faz, sempre muito apropriadas lá no Comentaristas, né? Dá para a gente perceber a grande bagagem que você acumulou. Essa é a vantagem, né, dos nossos cabelos brancos, é a bagagem que a gente vai, né, acumulando na jornada. E eu acho que você, como um experiente profissional, olha lá, o Lucas está aqui também com a gente. Lucas, ele falou que o meu áudio tá bom e o seu tá um pouquinho baixo. Então você fala mais alto, tá, Pedro? Pode deixar. Então, Pedro, eu imagino que você já tenha um pouco a percepção do que está, né? Do que tudo isso, no que tudo isso vai desembocar no curto, médio e longo prazo. E queria que você falasse um pouquinho da sua percepção sobre tudo isso, porque acho que é uma coisa sem precedentes na vida da gente profissional, né? A gente nunca viu uma coisa parecida com essa, né? Como é Uhum. que você está sentindo toda essa queda de braço? Abre, não abre? A economia vai acabar, não vai? Fala um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, a economia não vai acabar, né? Nós estamos vivendo uma experiência muito específica e única, né? Então, na verdade, não existe referências no passado de qualquer outro tipo de pesquisa, ou qualquer outro tipo de problema igual a esse. Então, na verdade, até certo ponto, nós estamos criando padrões novos, né? Nós estamos criando novos paradigmas, não existe referência. Muito rapidinho, quando começou toda essa história, eu tive a oportunidade de participar de uma live onde que o Abílio Diniz estava, né? Estava o Abílio Diniz, o presidente da Vulcabras, o presidente de uma rede muito importante de farmácias do Rio de Janeiro, e, obviamente, que a primeira pergunta foi para ele, que era a pessoa com mais experiência na live, dizendo, né, basicamente, Abílio, numa situação, você que já viveu grandes crises de todas as ordens, tal, tudo, nós estamos aqui para te ouvir, né? Porque acho que a tua experiência pode nos ajudar muito, né? E aí eu me surpreendi com a resposta dele, né? A resposta dele foi mais ou menos o seguinte, em síntese, falou, realmente, pela minha idade, tudo, eu passei na crise de 70, na crise de 80, todos os planos, tal, tudo. Só que é o seguinte, uma crise que nem essa, eu nunca passei. Eu não sei o que tem que ser feito. Eu não sei o que vai acontecer. Então, primeiro eu achei assim de uma humildade muito grande, partindo do executivo que ele é, da história toda que o Abílio Diniz tem, né? Então foi uma atitude assim bastante interessante. E ele completou a resposta dele dizendo: eu estou aqui para aprender com os jovens e juntos criar um novo paradigma, um novo cenário, uma nova dimensão. E com isso, juntos podemos criar alguma coisa para podermos sair de toda essa situação. Tá? Então, Cris, pode perguntar. Não, o Abílio Diniz tem 83 anos, né? Ele realmente ele é uma referência, né, em termos de experiência em gestão. Chega a ser desafiador ouvir eu acho que mais desafiador, né, ouvir isso dele e falar, estou pronto para aprender, né? Porque é muito bacana alguém com 83 anos dizer uma coisa dessa. Quem somos nós para dizer que chegamos no fim da linha, né, Pedro? Exatamente. Não tem essa história de fim da linha. E não estou aqui e nem vou pregar um otimismo que seja desmedido e fora de propósito. Muito pelo contrário. Eu tenho uma consciência muito clara do momento que nós estamos vivendo, dos impactos que isso está trazendo para o mercado de modo geral, sem falar do aspecto de saúde. Tá? Como o nosso papo, nós vamos falar mesmo de marketing, vamos falar um pouco
com muito mais foco nisso, eu acho que a gente pode começar a desenhar algumas coisas, né? Algumas características, algumas tendências, alguns comportamentos, tudo. E isso pode até ajudar nessa polarização que nós estamos vivendo hoje, que é abre ou não abre o comércio, né? Abre ou não abre? Nós estamos vivendo essa polarização que está meio complicada, né? A gente viu no final de semana algumas manifestações em São Paulo, em outras cidades, e aqui em Piracicaba também houve essa manifestação. Mas, Cris, a coisa é muito simples. Nós vivemos num sistema capitalista, né? Então, primeiro, a gente não pode perder de vista nunca esse aspecto. Nós vivemos num sistema capitalista. O sistema capitalista, a coisa mais primária que existe é a história da oferta e demanda, certo? Muito bem. Só falando dois segundos a respeito dessa situação, abre, não abre, como não abre, precisa pensar muito bem a respeito disso daqui, porque não adianta você abrir as portas hoje e, ao mesmo tempo, existe uma campanha muito forte dizendo fique em casa. Então, o comerciante vai abrir a sua porta, só que não vai ter o mesmo fluxo de pessoas que existia antes. Isso fatalmente não vai acontecer. Então, se a intenção dele é forçar para abrir o comércio, porque ele acha que com isso ele vai ter aquele fluxo de antes, esquece, sabe? Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Eu diria para você que essa situação toda está trazendo um cenário muito interessante, que nós podemos tentar definir alguma coisa como medo e desejo, né? É isso que nós estamos vivendo hoje. O medo significa a insegurança, né? É o medo do contágio, é a dificuldade financeira, porque essa situação toda, de alguma maneira, trouxe um achatamento do poder de compra. Isso significa que você vai ter um consumidor mais seletista lá na frente. Ele não vai sair comprando feito louco. Sim, ele vai voltar a comprar, mas ele não comprará da mesma forma como ele comprava antes. Tá? O Eric, desculpa eu te interromper. O Eric está fazendo uma observação e uma pergunta aqui, se vai redefinir, se essa pandemia redefine o padrão do consumo, né? Você está dizendo exatamente isso, né? Exatamente. Desculpa te interromper, mas que às vezes eu deixo de fazer a pergunta que quem está nos acompanhando faz e às vezes a gente perde o timing. Mas pode continuar, Pedro, claro, por favor. Lógico. Muito bem. Então, você vai ter esse binômio do medo e do desejo. Do lado do desejo, é algum comportamento extremamente aspiracional. O que eu quero dizer com isso? É a vontade de consumir novamente, é a volta da vida normal, tá? E o desejo da diversão. Né? Então, basicamente, isso é o que é o entorno do comportamento das pessoas hoje. Assim que a gente tiver uma certa elasticidade ou flexibilidade na volta do mercado, propriamente dito, nós vamos passar por esse processo no primeiro momento. Isso você não tem a menor dúvida que vai passar por isso. Nós vamos estar vivendo, Cris, um momento de muita insegurança, tá? Um momento de muitas incertezas. Não existe uma fórmula que alguém, qualquer um, possa tentar colocar agora, dizendo que não vai acontecer tal coisa. Não. Na verdade, você tem que ter uma análise um pouco mais ampla, um pouco mais macro, de uma série de coisas. O que eu posso garantir para você é que nós não seremos os mesmos. Tá? Isso você pode ter certeza, que essa experiência que nós estamos vivendo, de ficar em casa, de criar novos hábitos, eu vou arriscar dizer uma coisa que é verdade, eu vou dar o meu testemunho. Eu diria para você que eu estou me sentindo muito mais produtivo agora, com esse tempo todo dentro de casa, do que numa situação normal. Tá? Estou me sentindo muito mais produtivo. Por quê? Porque o meu foco é maior. E eu não posso me queixar da história da qualidade de vida, porque eu não estou deixando de fazer nada do que eu fazia antes dentro de casa. Né? Eu estou encontrando
encontrei meios de eu me distrair, encontrei meios de eu me divertir. A tecnologia está aí, ela nos ajuda muito a aproximar. Então, esse contato social, se não é físico, o que nós estamos fazendo agora é um baita de um contato social muito legal. Então, isso mostra que nós estamos vivos e tal. A única coisa ruim é que a gente não consegue namorar direito, né? Mas tudo bem. Mas tem uns doidinhos aí que até, enfim. Arriscam outros caminhos, né? Exatamente, eles ousam um pouco. Se reinventam. Exatamente. Mas aí está, de novo, a história que eu diria o seguinte, da transformação. E aí eu remeto para aquilo que eu falei agora há pouco, dizendo que não adianta você tentar olhar para frente pelo retrovisor. O passado, ele morreu. Né? Ele é simplesmente uma coisa que entrou para a história. Né? E empresários, empreendedores, comerciantes que não tiverem esta visão, né, eles vão sofrer muito nesse processo. Vão sofrer muito mesmo. Acho que a grande palavra e a grande dica que eu poderia dar para os comerciantes de Piracicaba e quem estiver nos ouvindo é a história chegou o momento de você pivotar o seu negócio. Né? Não é só simplesmente transformar, é transformar no sentido dessa pivotagem. Né? Eu vou dar um exemplo muito bobo, muito singelo, mas eu acredito que ele pode ilustrar muito bem o que eu estou falando. Né? O exemplo não é meu, eu ouvi isso daqui de um amigo meu, mas eu vou repetir. Né? Então, nessa situação que nós estamos, você tem os restaurantes fecharam, certo? A primeira reação que os restaurantes tiveram foi o delivery. Então, essa foi a primeira alternativa. Só que se você pegar um restaurante nos dias normais, o salão vende muito mais do que o delivery. Tá? Então, a maneira que ele encontrou para, pelo menos, ter algum tipo de receita, já que o salão está fechado, ele usou o sistema de motoboy. Só que ele e todas as pizzarias do mundo. Né? Então, assim, o mercado competitivo ele continuou da mesma maneira. Né? Todos tiveram essa primeira decisão, que era muito mais instintiva, e já existia uma experiência no mercado através do próprio iFood, né? E eles simplesmente deram margem para esse tipo, ou deram mais fôlego para esse tipo de atitude. Muito bem. Só que aí a concorrência continua igual. Né? A pizzaria daqui da esquina está competindo com a pizzaria do outro lado da cidade, e assim sucessivamente. Então, você tem esse mercado competitivo. Um pouco antes dessa situação toda, a gente já vinha debatendo muito que uma das coisas mais importantes era a experiência do consumidor. Isso era fundamental. Então, toda vez que alguém se propusesse, e aí de todos os níveis, tá? Propusesse uma experiência mais completa, mais amorosa, mais interativa, mais a prestação de serviço mais eficiente, tal, tudo, enfim, gerava uma experiência única. Tá? E as pessoas, a partir daí, elas começavam a ter a sua fidelidade meio que garantida. Muito bem. Voltando na história da pizza, como é que ele pode pivotar essa situação? É simples, né? Uma ideia singela, como eu estou dando aqui. Nesse período que nós estamos confinados, eu não sei você ou seu marido, mas acho que algumas incursões na cozinha vocês já fizeram. Né? Eu não sou. Todo dia. Eu não sou de cozinhar, então o meu hábito era diferente e eu tentei cozinhar, eu tentei fazer algumas coisas. Então você imagina a pizzaria, ao invés dela entregar a pizza pronta, ela entregar para você a massa, os ingredientes, o molho de tomate, e ela te fazer um convite para você virar um pizzaiolo. Tá? Então, essa é uma experiência diferente. Eu consegui pivotar o meu negócio, eu fiz o meu negócio de uma outra maneira,
E com isso eu ganho uma notoriedade. E eu exploro exatamente o momento do consumidor, ou esse momento de confinamento, que as pessoas estão vivendo e tentando fazer alguma coisa. Ok? Então, esse é um exemplo singelo de você pivotar. Eu vou te dar um outro exemplo, inclusive de um colega nosso, né? Mas eu vou falar genericamente que ontem eu acabei dando uma consultoria para ele sem querer. Né? Mas ele tem uma mecânica, né? E uma mecânica muito específica, uma mecânica de aviões. Né? E ele colocou, dizendo que eu perguntei para ele, né? Falei assim, como é que foi a tua queda? Você está sofrendo com essa situação? Ele falou, claro, Pedro, nossa, eu estou sofrendo bastante. Eu perdi vários clientes que traziam um avião até o meu aeroclube, eles não estão trazendo mais, né? E as desculpas são exatamente essa, né? Olha, vou sair da minha cidade, que está tudo ok, vou para a tua cidade, que tem um problema, e isso aqui pode eu posso ser contaminado. Né? Ou outras desculpas qualquer, ou desculpas não, e são desculpas literalmente lícitas, né? São verdadeiras. Né? Enfim, ele também teve esse achatamento, ele também teve esse problema. Né? Ele falou, olha, Pedro, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer. O que você está tentando fazer? Não, eu estou indo até o local que está o avião desses meus clientes. Falei, puxa, mas aí você aumentou o teu custo, você fazendo isso. Quer seja de avião, quer seja de carro, ou mesmo que você vá de ônibus, você começa a acrescentar uma despesa ou um custo que não necessariamente você vai conseguir repassar para o seu cliente. Tá? Ele falou, é verdade, Pedro, então eu estou numa sinuca de bico. Eu falei, não necessariamente. Como é que é pivotar essa história? Eu perguntei para ele, você faz a revisão mecânica e você emite um laudo onde que a aeronave foi revisada e ela está apta para voar, certo? Certo. Bom, existe todo um protocolo para isso, não existe? Não, existe um protocolo para isso. Falei, perfeito. Falei, que tal você criar um protocolo que você possa fazer uma análise online? Falei, como assim? Ué, você pode desenvolver um aplicativo onde que você tem uma tela, onde que a pessoa pode fazer a alteração ou os ajustes segundo a tua orientação do lado de cá, né? E ela vai realmente seguir esses novos protocolos. Seguindo esses novos protocolos, você pode emitir o teu certificado de aprovação. Então, com isso, meu amigo, você acabou de pivotar o teu negócio, né? E acabou dando muito mais gás para que você pudesse continuar trabalhando. Né? Simplesmente fazer a mesma coisa sob um outro olhar, sob um outro prisma. Né? A questão é o olhar, né? Às vezes a solução é só você ter não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas é você sair do lugar comum e pensar de uma forma diferente, né? O que você falou, a solução está lá, né? Você tem como. Você tem mais, cada vez mais, não adianta, a gente vai cair naquele lugar comum que entender o que o consumidor quer. Nesse momento ele precisa, né? Ele quer experiência, ele quer a comodidade, ele quer evitar hoje, ele quer evitar o contágio. Eu tenho umas perguntas de alguns colegas que estão passando por aqui, que a Carol Milano pergunta sobre compras na internet, ela pergunta se as compras se consolidam a partir desse momento. Eu acho que a CIP até já deu uma resposta, a CIP contratou empresas que vão fazer parceria e vão estabelecer e-commerce, né, para associados com preço. Isso já é um sinal, né, de que não tem mais como fugir das vendas pela internet, né, Pedro? Vamos lá. Até então, no período AC, antes do corona, a venda pela internet no Brasil ela já vinha crescendo, só que era um crescimento meio inercial. Né? Se você pegasse a composição de faturamento, eu vou dar um exemplo hipotético, da Casas Bahia, né, que tem um e-commerce extremamente forte, né? As vendas online não ultrapassavam 20%. Né? Era exatamente isso que você tinha, a característica básica que você tinha dos e-commerces até então.
Muito bem. Nos Estados Unidos, isso chega um pouquinho mais, pelo próprio hábito que eles já têm, tudo. Você tem alguma coisa em torno de 35, não passa disso. Tá? Bom, essa situação toda acelerou um processo. Tá? O que aconteceu? No Brasil, as vendas online passaram de 20% para 40%. Né? Na medida em que você não pode sair, 40%, 45%, se não me falha a memória, e é um dado extremamente recente. Né? Alguma coisa de duas semanas atrás, uma semana e meia atrás. Muito bem. Aumentou 45%, 47%. Só que é o seguinte, o importante não é este crescimento, mas é da onde veio esse crescimento. Né? Esse crescimento vem de dois vértices. Tá? O primeiro vértice eram aquelas pessoas que já tinham o hábito de comprar pelo e-commerce e elas passaram a comprar mais. E até então, elas podem até, pelo hábito que já existiam, a partir do momento em que o alimento começou a ser vendido, os supermercados começaram a ter o delivery mais acentuado, eu incorporei já no hábito que eu tenho a compra de supermercado. Ok? E aí você tem um outro vértice, que são aquelas pessoas que não usavam o e-commerce. Eles tinham medo de dar o seu cartão de crédito, achavam que iam ser hackeados, eles iam perder as senhas, enfim, toda essa história. Então, você tem esses dois grupos. Você tem um grupo de novos usuários e você tem o grupo dos usuários antigos que aumentou simplesmente a sua frequência. O que vai acontecer a partir do momento que você tiver o mercado mais estabilizado? Essa curva vai cair, né? Essa curva vai diminuir, só que ela não vai voltar nos 20%. Ela é capaz de voltar nos 30% ou 35%. Tá? Mas ainda a loja física tem um papel muito importante, né? Porque ainda o consumidor tem essa necessidade do tato, tem essa necessidade do contato. Então, eu pergunto para você, que é uma mulher, né? Se eu viro para você e falo assim, olha, esse novo vestido em viscose e tal, ou se eu não faço uma live, ou se não tem um vídeo, alguma coisa, eu mostro uma foto, olha essa viscose e tudo, você vai achar linda a estampa, vai gostar do padrão, vai gostar do próprio estilo, essa coisa toda, mas e aí? Essa viscose é mais mole, menos mole? Qual é a qualidade disso? Eles estão vendendo por 130, mas eu já comprei alguma coisa por 80. Será que eu vou comprar? Como é que é a qualidade? Enfim, todo esse bando de perguntas vão acontecer. Tá? Então, é muito comum, e essa era uma prática que já estava acontecendo antes, você comprar no online e retirar no físico, retirar na loja. A Fest já fazia isso, a Casas Bahia já fazia isso, o Ponto Frio já estava fazendo isso, e assim por diante. Tá? Eu tenho uma pesquisa aqui muito legal, que é do Mercado Livre. O Mercado Livre ele não tem loja física. Né? Ele é uma loja virtual. Né? E alguns outros marketplaces que nós chamamos. Né? Também teve um aumento considerável. Né? Provavelmente vai sofrer esse mesmo tipo de fenômeno. Isso vai cair um pouco, né? Quer dizer, atingir um ápice agora. A partir do momento que você tiver o mercado um pouquinho mais regulado, isso aqui vai cair e vai se estabilizar num outro patamar. Entendeu, Cris? Eu tenho visto defesas nessa coisa dos canais de distribuição, em que hoje você tem que ter, você vê, por exemplo, né, todas as modalidades, todos os canais possíveis. Você vê o Boticário, né, que abriu todas as possibilidades de venda. Ele tem desde a venda do catálogo, que é a venda direta, a venda pelo site, a venda nas lojas. E até o Eric estava perguntando aqui o que você pensa, né, dessas lojas, tipo loja 100, que não tem loja virtual, só tem loja física, e inclusive o pagamento só pode ser feito dentro da loja, não existe pagamento. E a gente viu ao mesmo tempo uma Renner, foi você que postou ontem que a Renner vai fechar as lojas físicas no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Brasil, Argentina e acho que Uruguai, acho que é isso. Montevidéu, Quer dizer, né? Que
Outra coisa que eu também queria comentar com você, você falou, você que compra. Eu comprei, há um tempo atrás, eletrodomésticos da minha casa. Eu queria comprar uma geladeira, um fogão. E eu fui ver na loja física o que eu queria, mas eu fiz a compra pela internet. Eu encontrei um preço muito bom. E eu tinha um amigo que era diretor de ponto frio, e ele dizia, compra na loja virtual que é mais barato. É verdade. E eu falei, é verdade, né? Essas eram as experiências e os ajustes que estavam acontecendo antes, né? Esses ajustes, por isso que o Brasil ainda tinha uma taxa relativamente baixa da compra online, né? Porque você ainda não tinha desvinculado do seu hábito básico, que era ir até uma loja, só que você agregou um hábito novo, um comportamento novo, que foi a internet, né? Ou a compra online, até porque a própria loja justificou um preço muito legal para você. Tá? Então, aí, esta combinação é que fazia essa dinâmica. Ok? Muito bem. Isso daqui mudou. Essa situação, ela acelerou uma série de coisas. Então, eu diria o seguinte, que pena, Loja 100. Você já deveria ter feito a sua loja eletrônica há muito mais tempo. Tá? Mas Exato. Se você voltar no tempo, Cris, e não necessariamente era do meu tempo, mas as Casas Bahia, ela começou com uma lojinha muito pequena e ela tinha voltado para classes mais baixas e ela tinha um grande diferencial, que era o preço, a venda, o crediário. Né? Então, aquelas pessoas que não tinham conta em banco ou não tinham crédito, tudo, que estavam à margem de uma compra facilitada, o grande pulo do gato foi exatamente esse, propiciar ou permitir que esse tipo de consumidor tivesse acesso. E, poxa vida, mas se corria um risco de inadimplência muito grande. Não, porque as pessoas de classe mais baixa, é muito interessante isso, a coisa mais importante que eles têm é um nome. Né? O Samuel Klein falava isso, né? Que se guiou nesse raciocínio, exatamente. Né? Que a coisa mais segura que tem é vender para gente pobre, porque eles têm que honrar o nome, senão eles ficam sem crédito, né? Você quer ver uma outra coisa muito interessante? Você vê como é que os parâmetros mudaram, paradigmas novos estão sendo criados, e esse choque que nós estamos tendo, ela simplesmente tirou a zona de conforto das pessoas. A Renner é um exemplo disso. Agora eu vou te dar um exemplo de um varejo qualquer da nossa cidade ou das pequenas cidades e até outros grandes varejos que estão em shopping. É muito comum, né? Você vai fazer uma compra, aí na hora que você faz a compra, você está ali no caixa, vira a menina que está lá no caixa, fala assim, você tem cadastro na nossa loja? Você fala assim, não tenho. Olha, posso fazer um cadastro para você? É 2 minutos. Tá bom, tudo bem, né? Fui tão bem atendido, né? Que, inclusive, eu estou saindo satisfeito porque achei a minha mercadoria, tudo. E aí eu vou lá e ela fala, você pode dar seu nome? Está aqui. Você pode dar seu CPF? Está aqui. Você pode dar o seu RG? Está aqui. Você pode dar seu e-mail? Está aqui. Você pode dar seu endereço? Está aqui. Eu acabei de entregar a minha vida para essa loja, né? Acabei de entregar a minha vida para essa loja. Você sabe o que elas fazem com isso? Nada. Forma um mailing, nada? Não acredito. Exato. O mailing, sim, eu formo o mailing, imagina aí. Isso é uma arca do tesouro, né? Cada contato que você consegue, né? É uma arca do tesouro. Exato. Então ele só fica ocupando espaço no hard drive do computador, né? Não faz uma política de CRM, de relacionamento com o cliente, exatamente. Né? Aliás, a Dani tá perguntando como é que a gente fideliza cliente pela internet, só pelo preço, ela perguntou, né? Como é que a gente faz? Olha, uma boa pergunta, eu não sei se eu sei responder. Eu acho assim, como é que eu compro pela internet desde 2001. Eu já comprei de tudo que você possa imaginar. Até joia eu já comprei pela internet, numa joalheria no Curitiba, quando eu podia fazer essas coisas. E nunca tive problema. Eu sempre comprei de sites confiáveis. E nunca tive problema. Então, assim, me fideliza. Vou dar um exemplo aqui. O Shoptime
Meu marido comprou para mim outro dia uma omeleteira, outro dia, um tempo atrás, uma omeleteira. Veio com um defeitinho na pintura. Era uma verruguinha na pintura. Eu falei, olha, você está pagando, liga lá, devolve e pede para eles fazerem outra. Eles não só mandaram outra, como falaram, não, pode ficar com essa daí também, quer dizer, né? Fiquei com duas omeleteiras, né? Aham. Então, me dá confiança, me dá segurança. Acho que fidelizar cliente na internet é dar segurança, é cumprir prazo rigorosamente, né? É fazer a troca com rapidez. Isso é fidelizar o cliente, que ele precisa ter segurança na hora de comprar, né? Tem um binômio que você precisa conjugar nessa hora, que é a história da relevância versus a recorrência, né? E, acima de tudo, propiciar para o consumidor, para o cliente, a melhor experiência possível. Né? A melhor experiência possível. Nota que você, em alguns sites, em alguns e-commerces, é normal você ter o frete, né? Você é capaz até de pagar aquele frete que é um pouco mais caro, que acaba encarecendo um pouco mais o seu produto, ou o produto que você está comprando, porque você confia, porque você quer aquele produto e você tem certeza que você vai ser atendida dentro do seu prazo. Antes eu dizia para todos os clientes que eu já trabalhei, tudo que tinham e-commerce, que a primeira coisa é o seguinte, a resposta tem que ser muito rápida, primeiro. Tá? A satisfação do cliente tem que ser muito rápida. Segundo, o compromisso com a entrega também tem que ser no fio do bigode, né? Porque você está comprando aqui, você não tem um contrato de compra e venda, a internet não te fornece isso, ou se te fornece algum tipo de documento, não é necessariamente um documento que você guarda fisicamente. Muito bem, então todo e qualquer e-commerce tem que ter esta preocupação. Acima de tudo, isso são as regras básicas de um e-commerce. Hoje em dia, fazer um e-commerce é extremamente fácil. Existem plataformas prontas, tal, só que não é simplesmente você criar a loja online. Você precisa saber administrar e a analogia que eu faço, Cris, é muito simples. A loja virtual, ela é exatamente igual à loja física. Você precisa fazer a comunicação para as pessoas passarem na tua calçada, você precisa ter uma vitrine atraente para as pessoas olharem para o teu produto, um preço já indicado na vitrine, a ponto da pessoa se sentir motivada a entrar dentro da loja, e um atendimento perfeito dentro da loja. Com isso, ao você encontrar o teu produto, você foi bem atendida, você tem um preço justo, o produto que você quer você encontrou, o próximo passo é você ir para o caixa e pagar. Tá? Então, se você fizer uma analogia, a loja física e a loja eletrônica é exatamente igual. É exatamente igual. Pegando esse teu exemplo, se o teu marido tivesse ligado para lá, ou entrado em contato com eles, tivesse falado a respeito dessa ranhura que tinha no produto, e a resposta deles fosse, não, mas veja bem, eu tenho certeza que o produto saiu daqui perfeito, tá? O senhor vai me desculpar, eu não tenho como acreditar na sua palavra, né? Então, vai ver, será que o senhor já não usou e riscou, e agora o senhor está querendo um produto novo? Não, esquece. Está aqui o produto novo, o cliente, né, aquela história do freguês ter razão, né? E vamos para frente. Com isso, ele ganha credibilidade. Né? Exatamente, exatamente. O Eric Vicente está falando, olha, me desculpa, eu não quero encher sua live de perguntas, que ele está fazendo MBA em marketing. Eric, suas perguntas são bem-vindas, você pegou o cara certo para falar aqui, viu? Então, pode perguntar, ele está falando aqui, tem muita crítica aos aplicativos de delivery que tornam os estabelecimentos reféns. Como fugir dessa armadilha? Não, eu não acredito que torne os estabelecimentos refém. Não, acho que, pelo menos o meu olhar, não vai por esse aspecto. Os aplicativos, na verdade, eles são
a adaptação do site para essa história do mobile que nós temos, né? Hoje, os acessos à internet se dão praticamente 90% dos acessos da internet, 94% ou 96% é o número real, se dá pelos mobiles, né? Então, você simplesmente criou o site, vamos dizer assim, para o celular, onde que as pessoas acessam ali. Então, acho que as pessoas não ficam refém do delivery. Muito pelo contrário, né? O delivery é uma forma de distribuição. É uma forma... Se antes o cliente ia na sua loja, o delivery é simplesmente você providenciar a conveniência, sair da tua loja e levar para o cliente. Tem uma amiga, nós temos uma amiga em comum aqui, Cris, que eu achei que a atitude dela perante essa situação foi extremamente interessante. Extremamente interessante. É uma loja de roupa feminina, né? E a loja de roupa física fechou, né? Então, o que ela podia fazer, né? Ela usou exatamente a característica do delivery para poder levar a mercadoria até o cliente. E ela criou um sistema onde que ela, diariamente, ela apresenta os produtos dela, dá o valor, e ela criou um dia da semana que ela chama do Delivery Day, né? Então, além de ela se adaptar a essa situação, ela não só se adaptou, como ela foi criativa na maneira de comunicar. Então, assim, claro, ela pode estar, provavelmente, está vendendo menos, mas ela está vendendo. Ela não vai fechar. Exato. Ela não vai fechar o estabelecimento dela, com certeza. Tá? Essa situação não vai fazer com que as pessoas deixem de comprar. As pessoas vão comprar de uma outra forma. Tá? Só para você ter uma ideia, Cris, aí já te deixo fazer a pergunta. Eu tenho uma pesquisa aqui extremamente recente, eu recebi essa pesquisa na sexta-feira, né? Onde que você tem... eles fizeram uma pergunta, né, na pesquisa, qual será o provável atrativo para que você realize as suas compras? E essa pergunta foi feita para essas categorias de consumidores: aposentados, empreendedores autônomos, empresários, funcionário público, prestador de serviço, PJ, trabalhador informal, funcionário de CLT, e assim, todos eles, o maior índice e o primeiro índice é pagamento à vista com vantagem ou desconto, débito ou dinheiro. Isso significa que as pessoas tenderão muito mais a pagar à vista, porque primeiro, ele não sabe se amanhã ele vai ter emprego, né? Ele pode perder o emprego amanhã. Então, fazer qualquer crediário pode ser uma coisa extremamente arriscada. Então, ele só vai comprar se ele tiver o dinheiro na mão. Então, isto muda completamente a relação de oferta e demanda, né? Eu só vou comprar a geladeira na hora que eu tiver o dinheiro para pagar toda a geladeira. Eu não vou comprar a crédito, e muito menos com cartão de crédito. Eu posso usar o cartão de débito, mas não o cartão de crédito. Eu estava esperando a oportunidade de fazer uma pergunta que o nosso amigo Lucas, ele passou por aqui, não sei se ele está aqui ainda. Lucas, se tiver, dá um oi aí. Vou fazer a sua pergunta para o Pedro. Ele fala do papel da comunicação, né? A partir desse momento, como é que vai ser, né? Vai ter que ser mais assertivo em termos de comunicação, de assessoria de imprensa, de relações públicas, né? Vão ser ferramentas, né, cujo uso terá de ser mais assertivo. Nós vamos ser mais requisitados ou não, né? Nós que estamos nesse mercado, como é que você está vendo? Eu estou vendo oportunidades, Pedro. Eu já vou falar nisso também. Mas eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Você deve estar acostumada a ouvir uma frase fantástica, né? Que a propaganda é a alma do negócio, né? Eu discordo completamente dessa frase. Tá? O negócio é a alma da propaganda. Tá? A coisa parte do negócio. Esse é um conceito que eu já tenho há muitos anos e pratico isso há muitos anos. A propaganda não é a alma do negócio.
Se o negócio não for bom, não há propaganda que resolva, né? Agora, É verdade. a partir do negócio, o negócio é a alma da propaganda. Isso você precisa inverter esse conceito. Então, é muito comum, aqui em Piracicaba, eu recebo algumas consultas, tal, tudo, e normalmente o cliente ele vem com o prato pronto, né? Pedro, olha, queria a tua ajuda aqui, eu tenho, meu estabelecimento é esse e tal, tudo, eu estou pensando em fazer um folheto. Mas por que você está querendo fazer um folheto? Por que você quer um folheto? Não. Eu falei, por que é o folheto? Vamos entender primeiro o teu negócio, vamos entender o consumidor, e aí nós vamos ver se realmente você precisa de um folheto ou se você precisa de uma outra coisa. Então, essas histórias vão ganhar uma importância muito grande. Cris, essa história do coronavírus, ela tirou a zona de segurança, a zona de conforto das pessoas. As pessoas que estão esperneando, é porque elas vinham vivendo na inércia da zona de conforto, né? Sabe? Não preciso ganhar muito, eu não quero crescer. Não, tá bom assim. Não, não vou inovar. Não, eu vou continuar vendendo na caderneta. Não, que internet e tal. Cara, acabou, né? Vai ter muita gente desempregada? Vai. Vai ter muita empresa que vai fechar? Vai. Mas ela não vai fechar em função dessa crise. Ela já tinha uma mentalidade errada antes. Essa crise só acentuou e acelerou o problema. Basicamente isso, né? Então, a comunicação ou a propaganda, ela terá que ser mais verdadeira, ela terá que ser mais transparente, e toda marca que tiver hoje se mostrando parceira e aliada do consumidor nesse momento, ela sai muito mais fortalecida lá na frente. E ela vai ter um salto muito engajar, grande, né? Exatamente. Eu vejo que é uma necessidade, a gente eu, por exemplo, como consumidora, eu estou muito atenta a quem está furando a quarentena e passando por cima do seu concorrente, porque se é para fechar, todo mundo fechou. Você não é serviço essencial? Você está fazendo a aberturazinha da sua portinha, né, de forma sorrateira, e o seu concorrente está lá cumprindo tudo direitinho? Eu estou de olho nisso, porque eu não vou prestigiar quem tá faltando com a ética nesse momento, quem está sendo desleal. Não é verdade? Concorde com a quarentena ou não concorde, nós temos que ser, né? Nós estamos num momento muito grave. A gente tem que olhar quem está sendo leal, quem está sendo correto, quem está sendo verdadeiro. Mais do que isso, Cris. Oportunistas sempre vão existir no mercado. Sempre. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, onde a sensibilidade está mais aflorada, os oportunistas vão perder espaço. Porque, normalmente, o que eles fazem? Eles exploram aquele momento específico, porque tem uma diferença muito grande entre aquele cara que explora uma oportunidade do oportunista. São dois caras completamente diferentes. E você pode ter certeza que esta situação, ou eu vou usar uma palavra que o Lucas usa, que eu gosto muito, o admirável novo mundo novo, né? Isso não vai ter espaço. O espaço para o oportunismo vai diminuir consideravelmente, Cris, né? É uma outra realidade. Eu acho que a realidade que se coloca, ela é tão grave, ela é tão contundente que vai saltar aos olhos aquilo que não é solidário, aquilo que não é ético e que não é correto, que as pessoas estão saturadas desse tipo de postura, né? É verdade. Então, é verdade. Você falou... A Eliana, minha amiga lá da Itália, da Galvani Cipriani, cidadania italiana, eles fazem esse trabalho, esse processo tão, logicamente, no momento, com as atividades bastante comprometidas por conta da pandemia na Itália, né? Mas são pessoas muito criativas. Ela pergunta o seguinte: será que a gente está entrando numa era em que nós vamos fazer muita permuta, o escambo, o antigo escambo, né? Trocar. Ih, tá acabando, ó.
26 segundos restantes. Pedro, eu vou te agradecer, eu tenho que agradecer aos meus patrocinadores, ao meu apoio, Claro. que é a Beluga e a Constância. Olha que bacana, gente que está inovando, está saindo da caixinha e vendo, né, o que está acontecendo. Então, quero agradecer a você, ao Obrigado. pessoal que me apoia, e amanhã eu espero me